Salão Internacional do Vinho é organizado pelo Sind Varejistas e pelo FEComércio. A gente viu o sucesso que foi o evento. A gente pode dizer que o vinho está caindo mesmo no gosto dos capixabas? Com certeza, isso já vem desde o primeiro evento. Há um crescimento tanto de público como de expositores. O Espírito Santo hoje é o terceiro maior consumidor de vinho do Brasil, o maior consumidor de vinho chileno e argentino. Isso é um dado importante. E cada ano que passa a gente vê o público especial, um público vindo, querendo aprender, querendo dialogar, trocar informações e aprender um pouco mais sobre esse produto tão carinhoso que é o vinho. Nós estamos aqui na entrada do Expo Vinho, onde as pessoas recebem uma taça de cristal para degustar todos os vinhos que tem pela feira. São mais de 1000 rótulos que envolvem 16 países. E você vai circular comigo aqui pelo evento, junto com um especialista e consultor de vinhos, Alexandre Santucci, que é ele que escreve a coluna Descomplicando o Vinho no jornal A Tribuna. Alexandre, dá mesmo para descomplicar um assunto que é tão abrangente, tão intrigante? Dá para descomplicar começando por isso aqui, ó. Você fala taça ISO 90, aí já complica. É taça de degustação e pronto. Ela serve também para o teu serviço do dia a dia. Você não precisa ter um monte de taça em casa. Basta ter essa. Serve branco, tinto, enfim. E hoje até espumante. Então eu queria convidar você para circular comigo pela feira e mostrar as coisas que mais chamou a sua atenção e a gente bater um papo sobre vinho. Bora! Quais são as principais gafes que as pessoas cometem quando se fala de vinho? Então, sabe o que acontece? As pessoas se prendem muito a essas questões. Eu acho que o mais importante no vinho é você se guiar pelo sentido do prazer. Pelo prazer de beber um bom vinho, de estar numa boa companhia, enfim. Isso deveria ser aquilo que motiva a gente a beber um bom vinho. Agora, existem coisas que, claro, que são grosseiras, né? Por exemplo, eu vou contar uma história até que aconteceu, né? Eu fui com um primo meu numa pizzaria. E aí nós pedimos um vinho, cheio de razão, assim, a gente tinha, sei lá, 18 anos, era muito menino. E aí chegou o vinho de jarra, assim, uma coisa absurda. E aí quando veio, o garçom veio e fez aquilo que é legal de fazer, então ele botou um pouquinho pro meu primo, que era mais velho que eu. E aí ele olhou a taça assim e falou, não, pode servir, a gente não vai beber só isso. Não, é legal você pegar a taça, olhar para o vinho, sentir os aromas, ver se o vinho não está estragado, enfim, que é isso. Em realidade, quando eu falo de descomplicar, é isso. Quer dizer, as pessoas pegam a taça e parece que vão sentir o cheiro de 800 gerações de produção e tal, não. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse universo, o que a gente poderia dizer assim que são os primeiros passos? Os primeiros passos, os passos mais bacanas de se fazer é fazer um curso. Fazer um curso básico, aprender um pouco sobre termos que são comuns, né? Aprender a degustar, aprender a pegar na taça, aprender que não se segura aqui. E esse tipo de evento, para mim, é uma das melhores situações para você aprender sobre vinhos. Eu queria que você fosse pontuando comigo algo que chama a sua atenção, que você gostaria de comentar. Vamos lá. Nesse stand, por exemplo, nós temos uma garrafa de espumante. Esse produtor é um dos grandes produtores do Chile e tal. Quando eu vi aqui, eu falei, olha que legal, um espumante chileno e tal, porque é muito raro e já foi muito vasto. Às vezes eu ouço falar assim, esse vinho é para mulher, esse vinho é para homem. Existe isso? Há 20 anos, quando o vinho começou a chegar no Brasil, vinho de qualidade, enfim, se criou muitas histórias em torno do vinho. E aí começou a falar que o vinho da Borgonha era para mulher e o de Bordeaux era para o homem. Por causa do corpo, mais nada. Se a gente for falar das uvas, a gente sabe que é impossível numerar a quantidade de uvas que rodeiam o universo de produção do vinho. Mas para ajudar a pessoa a escolher algumas dicas, essa uva é para esse gosto, essa uva, a gente pode pontuar um pouquinho? Pode. Hoje a gente estima que tem 2.000 classificações de uvas. 80% dos vinhos no mundo são feitos com cerca de 20 uvas. Então você tem, por exemplo, no caso dos vinhos tintos, Cabernet Sauvignon é a uva que faz vinhos mais encorpados. O que não for Cabernet Sauvignon faz vinho mais leve. No caso dos brancos é a Chardonnay. O que não for Chardonnay, o resto é mais leve. Facilita, descomplica. Legal. E agora, qual é o nosso próximo passo?
nós vamos provar um vinho de sobremesa sensacional, pode ser? Então, Lu, aqui nós vamos ter um vinho doce, tá? Naturalmente doce. Isso é uma coisa bacana, porque as pessoas falam assim, eu gosto de vinho suave, né? O vinho suave, esse vinho suave, infelizmente barato, enfim, é um vinho feito artificialmente, que ele tem adição de açúcar. Normalmente, ou a maioria, ou a grande maioria dos vinhos doces naturais são brancos. A maioria. Qual é a diferença desse vinho para o vinho suave que você infelizmente compra muito barato, enfim? É que você vai tomar esse vinho em menor quantidade, não vai te dar dor de cabeça no dia seguinte e normalmente esses vinhos são para sobremesa. Então, para finalizar, eu pedi para ele escolher um clássico, que é um tinto de qualidade, e falar um pouquinho, que eu acho que é o vinho assim que todo mundo faz questão de tomar. Você tem vinho de 10, de 20, de 30, de 50, de 500, de 1.000, de 20 mil reais, enfim, você tem para tudo e para todas as ocasiões, né? O que eu gosto de fazer, de falar, é de vinhos que são muito legais e eu não gosto de falar de custo-benefício, eu gosto de falar de vale quanto paga. Às vezes um vinho que você paga 500 reais não é um vinho que vale quanto custa, não vale quanto paga. Ele está mais caro do que ele deveria. E existem vinhos que você paga 100 que poderia pagar 250. Quando eu provei esse, eu falei, pô, que legal, né? Esse vinho estava na prova e foi um dos vinhos que eu mais gostei. E aí eu comecei a provar o vinho e tal e perguntar para eles, quanto custa? Esse é um vinho de 190 reais, mais ou menos. Mas eu já provei vinhos como esse, e aí me dá essa possibilidade de dizer que ele vale mais por causa disso, porque é um vinho que naturalmente se paga 300, 350 reais numa boa. São muitos amantes do vinho que a gente encontra aqui pela feira e eu não podia deixar de falar com o Geraldo Schuller, porque onde tem vinho, ele tá sempre, né, Geraldo? Olha, vinho é cultura, vinho é amizade, vinho é relacionamento, como a gente está vendo aqui, né? Então, uma taça é motivo para estar junto, para comemorar. E ele aprecia e faz questão de registrar os vinhos que ele toma. Eu queria que você contasse para o telespectador a listinha que você tem no celular, que você vai fazer uma avaliação a cada vinho que você toma. Na realidade, sem querer ser chato, né? A gente toma o vinho e depois registra, né? Na minha lista de vinhos, eu tenho 288 vinhos cadastrados nos últimos 2 anos. Aí você coloca o nome, de onde é e dá sua nota. A ficha técnica do vinho, o nome, a origem dele, o país, a uva e tal. E aí eu dou minha nota de 0 a 10.